Namaha Vishnu Padaya Guru Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhaktivedanta Madhava Itinamine. Primeiramente, presto minhas reverências ao meu amado Srila Gurudeva, autor e compositor da biografia de Srila Gurudeva, o Tesouro Supremo, volumes 1 e 2. Estamos lendo a biografia de Srila Gurudeva, volume 1, página 157. O subtítulo é De Volta ao Vilarejo. Quando Srila Gurudeva voltou à sua vila nativa, Tiwaripur, seus pais, parentes e todas as pessoas do vilarejo estavam tomadas de júbilo por tê-lo novamente dentre eles, e eles esperavam que ele permanecesse com eles assim como era antes. Algumas das pessoas do vilarejo estavam tentando o seu melhor para convencê-lo e disseram: "Ó Narayana, é melhor que você fique aqui e mantenha o seu celibato. Então você será muito forte, assim como um elefante." Eles estavam insinuando que se Srila Gurudeva Srila Gurudeva poderia ficar tão forte quanto seu poderoso avô, Gorakanath Tiwari, se ele praticasse celibato enquanto ficava em casa com eles na vila. Qual é a utilidade de manter celibato e se tornar tão forte quanto um elefante se a pessoa não pratica bhajan para Deus? Respondeu Srila Gurudeva. Elefantes são mais poderosos do que o meu avô, mas eles vivem em ignorância. Bhajan é o único propósito da vida. Alguns deles ainda disseram: "Corte essas contas nos pescoços dele. Elas têm um efeito de magia negra sobre ele." Srila Gurudeva advertiu: "Se alguém ousar tocar das contas no meu pescoço, eu deixarei esse lugar imediatamente." Ele tocou o seu sagrado colar de contas que ele tinha recebido de seu Guru Maharaj, Srila Bhakti Pragyana Keshava Goswami Maharaj, no momento da iniciação, e disse: "Não toque neles." Quando a notícia se espalhou que Shriman Narayana estava de volta no vilarejo, muitas pessoas vieram para vê-lo com muitas perguntas. Conversando com o acadêmico erudito Vansharopana Sinha. Uma das pessoas a chegar até a vila foi Vansharopana Sinha, um Vaishnava muito respeitado, pertencente a Shri Ramanuja Sampradaya. Ele era um acadêmico muito erudito e pregador do Vishishta Advaita Vada, filosofia Vishishta Advaita. Enquanto os sannyasis de Shri Ramanuja visitavam aquela área, eles costumavam ficar na casa de Vansharopana Sinha. "Beta, eu ouvi que você se tornou um sadhu." Na cultura dos vilarejos na Índia, um jovem normalmente é chamado de Beta, que significa querido filho. Vansharopana Sinha se aproximou de Srila Gurudeva perguntando: "Você poderia me dizer algo sobre Vishishta Advaita Vada?" Srila Gurudeva respondeu: "Vishishta Advaita Vada apenas não será suficiente. Além de Vishishta Advaita Vada, você também deve conhecer Dvaita Advaita Vada, Shuddha Advaita Vada e Dvaita Vada." Vansharopana Sinha ficou surpreso por ouvir todos esses termos técnicos dele. Srila Gurudeva continuou: "Além disso, conhecer apenas esses 4 não é suficiente. Você também deve conhecer a Achintya Bheda Bheda Siddhanta. Você também deve saber muitas outras coisas sobre as Sampradayas." "Beta, que tipo de coisas você sabe sobre as Sampradayas?" perguntou Vansharopana Sinha. Srila Gurudeva respondeu: "A fim de conhecer qualquer Sampradaya, deve-se saber quem começou a Sampradaya, quem é o Acharya preeminente da Sampradaya, qual é o nome da filosofia e Siddhanta deles, quem é a sua deidade adorável e qual é o comentário que essa Sampradaya fez sobre o Vedanta Sutra." Vansharopana Sinha era muito famoso nas redondezas. Por esta razão, muitas pessoas respeitáveis ali se reuniram a fim de ouvir sua conversa com Shriman Narayana. "Meu querido filho," perguntou, "você poderia primeiro, por favor, me falar sobre Vishishta Advaita Vada?"
Srila Gurudeva respondeu: Vishishta Advaita Vada, ou a doutrina do monismo especializado, é da Sampradaya chamada Shri Sampradaya. Shri quer dizer a deusa da fortuna, Lakshmi Devi, que começou essa Sampradaya. E é por isso que ela é conhecida como Shri Sampradaya. O acharya proeminente desta Sampradaya é Shri Ramanujacharya. A filosofia da Sampradaya é chamada Vishishta Advaita Vada, ou monismo especificado. Sua deidade adorável é Shri Shri Lakshmi Narayana. Após algum tempo, depois da sua iniciação, uma ramificação surgiu da Shri Sampradaya. Esta ramificação é chamada Ramanandi Sampradaya, e seus membros adoram Shri Shri Sitaram. O comentário desta Sampradaya sobre o Vedanta Sutra é chamado Shri Bhashya. Qual é a sua Sampradaya? Perguntou Vansharopana Sinha com interesse. A nossa Sampradaya é a Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, respondeu Srila Gurudeva. Você poderia me dizer algo sobre a sua Sampradaya, assim como você fez para a Shri Sampradaya? Sim, respondeu Srila Gurudeva. Então ele explicou a Brahma Sampradaya. Brahma quer dizer que essa Sampradaya foi iniciada pelo Brahma de 4 cabeças. O Acharya proeminente é Shri Madhvacharya. A sua opinião filosófica é conhecida como Dvaita Vada, ou o princípio do dualismo. A deidade adorável desta Sampradaya é a forma dançante de Bala Gopala. Assim como a Shri Sampradaya tem uma ramificação chamada Ramanandi Sampradaya, da mesma forma, a Brahma Sampradaya tem uma ramificação chamada Gaudiya Sampradaya. Os detalhes essenciais dessa Sampradaya são os seguintes. A deidade adorável é Shri Shri Radha Krishna no humor diamante. Essa Sampradaya tem 3 comentários do Vedanta Sutra: Brahma Sutra Bhashya, Anubhashya e Anuvakyana. Mais tarde, no meio do século XVII, Srila Baladeva Vidyabhushan Prabhu escreveu um comentário do Vedanta Sutra ditado pelo próprio Sri Govinda Deva, chamado Sri Govinda Bhashya. Impressionado com o vasto conhecimento do jovem homem, Vansharopana Sinha perguntou novamente: Você poderia, por favor, explicar outra Sampradaya? Srila Gurudeva então explicou a Rudra Sampradaya. Rudra é o nome do Senhor Shiva, de quem esta Sampradaya veio. O acharya proeminente desta Sampradaya é Shri Vishnu Swami. A sua filosofia é chamada Shuddha Advaita Vada, ou monismo purificado. A sua deidade adorável é Shri Nrisimha Deva, e o comentário do Vedanta Sutra é chamado Sarvagnya Shukti. E será que você poderia me explicar a 4ª Sampradaya? Pediu Vansharopana Sinha. Srila Gurudeva respondeu: A 4ª Sampradaya é a Sanak Sampradaya. Existem 4 Kumaras, que têm a aparência sempre de garotos de 5 anos de idade. O mais velho dentre eles é Sanak, de quem esta Sampradaya veio. Por isso ela leva este nome, mas também é conhecida como Chatusana Sampradaya. Srimad-Bhagavata é o acharya proeminente. A sua posição filosófica é conhecida como Dvaita Advaita Vada, ou dualismo e monismo. Sua deidade adorável é Rukmini Dwarakadish. Atualmente, devido à influência das glórias da Gaudiya Sampradaya, eles estão servindo Radha Krishna, mas eles servem no humor de Swakya e não no humor do amor diamante. O nome do comentário dele sobre o Vedanta Sutra é Parijata Saurabha Bhashya. Vansharopana Sinha estava curioso. Por que a sua Sampradaya é chamada Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya? Srila Gurudeva explicou muito feliz. A Sampradaya começou de Brahmaji,
e o Acharya proeminente é Shri Madhva. Gaudiya se refere a Shri Chaitanya Mahaprabhu, que apareceu no nosso Sampradaya no século XV depois de Cristo, a fim de nos guiar e nos ensinar Prema Dharma, como servir ao casal divino Shri Shri Radha Krishna com o amor diamante. É por isso que é chamada Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya. Segue uma tabela comparativa dos 4 acharyas das 4 sampradayas. Nome da sampradaya: Brahma Sampradaya. Acharya proeminente: Srimad Acharya. Posição filosófica: Dvaitavada. Nome do comentário do Vedanta Sutra: Brahma Sutra, Bhashya, Anubhaksya e Anuvakyana. Nome da deidade adorável: Balagopala. Nome da sampradaya: Rudra Sampradaya. Acharya proeminente: Shri Vishnu Swami. Posição filosófica: Shuddha Advaitavada. Comentário do Vedanta Sutra: Sarvagnya Sukti. Deidade adorável: Shri Nrisimhadeva. Nome da sampradaya: Shri Sampradaya. Acharya proeminente: Shri Ramanujacharya. Posição filosófica: Vishishta Advaitavada. Comentário do Vedanta Sutra: Shri Bhashya. Deidade adorável: Shri Shri Lakshmi Narayana. Nome da sampradaya: Chatushuna Sampradaya. Acharya proeminente: Shri Nimbaditya. Posição filosófica: Dvaita Advaitavada. Comentário do Vedanta Sutra: Parijata Saurabha Bhashya. Deidade adorável: Rukmini Dwarkadish. E atualmente Shri Shri Radha Krishna em Swakyarasa. A conversa continuou. Anteriormente, você mencionou a Achintya Bheda Bheda Siddhanta. Continuou Vansharopana Sinha. O que é isto? Srila Gurudeva respondeu. Achintya Bheda Bheda Siddhanta se refere à inconcebível diferença e não diferença entre o Senhor Supremo e as suas energias. A fim de compreender isto, deve-se compreender muitos conceitos filosóficos. Os acharyas de todas as 4 sampradayas aceitaram Vastu Parinama Vada. Isso quer dizer que qualquer coisa que seja vista por nós, assim como as jivas, entidades vivas, e o mundo material, veio de Brahman ou Bhagavan. Contudo, Shri Chaitanya Mahaprabhu disse, não é que tudo veio de Brahman ou Bhagavan. Isto veio das suas potências. A diva veio da sua potência de divas. E este mundo material veio da sua potência material. Esta conclusão é que todas as coisas não vieram de uma transformação da energia do Senhor, e não de uma transformação do próprio Senhor. Isto é chamado Shakti Parinama Vada. E apenas Shri Chaitanya Mahaprabhu explicou essa filosofia de Shakti Parinama Vada. Antes dele, ninguém sabia sobre isso.